Aleluia. Deus é muito bom. Em todo tempo Deus é bom, não é, gente? Aleluia. Vocês estão animados? Estão com a expectativa? Muita ou pouca? Graças a Deus por isso. Aleluia. Muito mesmo? Amém, amém. Aleluia. Mas eu vou conversar um assunto com vocês que vai dar até fome. Vai dar fome a hora que eu começar. Aleluia. Graças a Deus. Todo mundo se assentando, por favor, ninguém andando. Isso não me ajuda não, isso atrapalha. Ok? Vão se assentando aí, acha o seu lugar. Queridos, eu sou muito grato, muito feliz e abençoado por ter essa igreja, por ser membro dessa igreja, por fazer parte dessa igreja local. E eu me sinto feliz mesmo por isso. E quinta-feira nós tivemos aqui uma mensagem maravilhosa com a Larissa. Eu fui abençoado, estava presente. Domingo passado eu não estava aqui, mas eu ouvi ontem a mensagem do domingo passado que me abençoou demais, me abençoou muito. Eu acho que eu estou sem retorno, não é? Cortou meu retorno? Ou eu estou falando dentro de uma caixa e está esquisito assim. Mas eu sou abençoado nessa igreja. A palavra que o pastor Vinícius pregou ontem, pregou domingo, quer dizer, muito boa. Falou comigo demais. Não é para aumentar não, é só para arrumar mesmo. Não precisa aumentar não. Aleluia. Graças a Deus. E nós temos que ser gratos por aquilo que nós temos. Nós temos que ser gratos. Sabe, queridos, nós recebemos sempre boas palavras nessa igreja e nós somos edificados. Deixa eu te falar uma coisa. Eu ouvi isso e eu achei interessante. Tanto Deus quanto o diabo, eles querem alcançar a nossa alma. Deus para o nosso benefício, como você sabe, né? Mas o diabo para o nosso malefício. Deus quer sempre nos abençoar, Deus quer sempre nos alcançar. E agora, por que ambos querem alcançar e ganhar a nossa alma? Tanto Deus quanto o diabo. Porque a alma vai ser o pêndulo que vai direcionar para onde nós vamos. Esse momento, ou esses momentos que você tem para estar na igreja e ouvir e aprender a palavra de Deus, esse é um momento que está afetando a sua alma. E eu digo afetando positivamente. Mas você sabe que existem muitas igrejas evangélicas. Eu vou falar algo que talvez choque você, talvez não, mas eu vou falar de qualquer jeito. Existem muitas igrejas evangélicas. Mas você sabe que algumas igrejas que existem, elas, na verdade, não estão conduzindo as pessoas da maneira certa. E são muitos ensinamentos que, na verdade, aprisionam mais as pessoas do que libertam elas. Então, existem muitas pessoas dentro de igrejas chamadas evangélicas hoje, que eles estão mais aprisionados do que livres. E não foi para isso que Deus nos chamou. Ele diz, foi para a liberdade que Ele nos chamou. Para a liberdade. Agora, por que acontece isso? Porque alguém chega numa igreja e ele está lá, ele se converte, ele está lá e daqui a pouco alguém chama ele de pastor. E aí ele começa a discordar das doutrinas, dos ensinamentos, das coisas da igreja e daqui a pouco ele diz, eu vou abrir uma igreja. Então ele sai e abre uma igreja, ele começa uma igreja e às vezes ele não aprendeu, às vezes ele não foi instruído, ele não passou pelo caminho que tinha que ter sido passado, ele não aprendeu, como eu disse. E aí ele vai e abre a igreja e pessoas vão se converter na igreja dele. Só que se ele não tem o conhecimento correto, ele vai ensinar o que ele sabe. E quando ele ensina o que ele sabe, muitas vezes ele vai estar aprisionando pessoas. É daí onde vem muitas religiões, muitos costumes na igreja, usos e costumes, como você já ouviu. Mas não é só o problema, se fosse só usos e costumes, estava tudo bem, mas o problema não é esse.
O problema é sobre o que as pessoas ensinam para as outras. E é o ensinamento que aprisiona as pessoas. Agora, quem trabalha nesse sentido é sempre o diabo, porque o diabo sabe como trabalhar também. Ele sabe como ele tem que alcançar as pessoas. É através de ensinos errados que ele prende a vida das pessoas. Ao passo que quando você acha uma igreja, eu sei que não existe igreja perfeita, nós aqui não somos uma igreja perfeita, ok? Eu não sou um pastor perfeito, né? E você também não é um membro perfeito, e nós não somos, nós sabemos disso. Mas, mesmo assim, sabe, o que precisa? Ter pessoas segundo o coração de Deus. E ser segundo o coração de Deus não é ser perfeito. Você sabe, a Larissa citou quinta-feira sobre Davi. Davi, ele cometeu alguns erros, né? E ele estava vivendo ainda na velha aliança. Mas Davi cometeu alguns erros. Quando eu chamei a atenção para a velha aliança, é que nós aqui na nova temos que andar melhor do que Davi andou, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e Davi não tinha. Mas Davi, ele não era uma pessoa perfeita, cometeu alguns erros e tudo, mas a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, o que fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus? Era um homem quebrantado, era um homem que sabia se arrepender, era um homem que amava Deus, era apaixonado por Deus, era um homem que queria acertar. Parecido com você, sim ou não? Que acorda de manhã querendo acertar, às vezes comete erros, sim ou não? Mas quer acertar, não é assim? Segundo o coração de Deus, isso. Segundo o coração de Deus. Agora, nós não somos perfeitos, pessoas perfeitas, mas aqui nós estamos querendo acertar. E deixa eu te falar uma coisa e já falar abertamente isso também. Se eu tivesse aqui com o propósito de pastorear você para enriquecer, eu já estaria com o coração corrompido. Para ganhar dinheiro, ganhar o seu dinheiro, eu já estaria com o coração corrompido. Então, nada do que eu vou falar hoje para você, ou estou falando, teria sentido. Era tudo hipocrisia. Hipocrisia mesmo. Então, se o propósito fosse só que você viesse, trouxesse dízimo e oferta aqui, é hipocrisia. Então, eu não seria segundo o coração de Deus. O que eu estou dizendo para você é que existem muitas pessoas assim. Fuja dessas pessoas, fuja desses lugares. Agora, você achou uma igreja que está trabalhando com Deus, está trabalhando da maneira certa. Eu quero que você valorize isso. Não deixe o diabo passar no meio e tentar fazer briguinhas, picuinhas e falando coisas para você. Porque muitas pessoas, gente, infelizmente, perderam a mensagem, a palavra, as pregações, porque eles deram ouvido à conversa de demônios que roubou deles. Então as pessoas começaram, em muitos lugares aqui também, a se esfriar, porque discordaram de um ministro, de um pregador, do pastor, de alguém, e começou a se chatear e daqui a pouco não conseguia mais ouvir a pregação. E o diabo está interessado na palavra. Na parábola de Mateus capítulo 4, diz que o semeador saiu a semear e a semente é a palavra de Deus. E ele diz que logo depois de ser semeada a semente, logo vem Satanás. Para quê? Para roubar a semente semeada neles. A semente é a palavra, certo? Certo? E logo vem Satanás para roubar a semente. Então assim, o que o diabo quer no final de tudo? A semente. E o que é a semente? A palavra semeada neles. Então assim, proteja a semente. Proteja a semente. Amém? Então, o que eu vou pregar para você hoje, eu vou ensinar mais uma vez para você, é mais alguma coisa que vai edificar a sua vida em alguma área. É uma coisa muito importante que vai somar a sua vida. Ok? Vai somar na sua vida e fazer você crescer mais em Deus. Ok? Todas as coisas, graças a Deus por essa igreja. E é por isso que eu valorizo colocar os pregadores sempre para pregar aqui. Eu coloco eles mesmo, trago pessoas de fora, coloco eles para pregar, eu prego. Porque eu quero que vocês tenham alimentos diversificados. E vocês têm tido isso, sim ou não?
alimentos diversificados. Vem um aqui e sabe que às vezes sim a gente combina, eu já combinei com alguns deles, prega o assunto e tal, mas na maioria das vezes eles sabem que eu falo, fica livre e prega lá o que você tiver no coração, ou eu mesmo pergunto para eles, o que você gostaria de pregar esse mês? Não é? E tem sido assim. Às vezes nós temos uma direção, outras vezes eles são livres e pregam, e na maioria das vezes pregam, e nós somos acrescentados demais aqui. Eu não pensei em introduzir assim, mas por algum motivo eu estou sendo guiado dessa forma. Então, nós temos esses alimentos, e nós precisamos de todos os nutrientes da palavra de Deus, que são os alimentos diferentes, né? Nós precisamos da unção. Você já ouviu falar que existe também, cada ministro carrega a sua própria unção, e quando eles vêm e pregam com a unção que eles têm, nós somos abençoados com a unção que há na vida deles. Então quando o pregador está pregando, não é só o que ele está falando, há uma unção por trás disso. E essa unção, ela vem e nos alcança de maneiras extraordinárias. Amém? Vocês estão entendendo? Hoje eu vou falar sobre guia essencial para um jejum poderoso. Agora veja, isso também é uma das coisas que o diabo quer tirar da igreja. O assunto do jejum. Não sei se você já ouviu, mas antes de eu perguntar se você... Na verdade, deixa eu falar assim. Pessoas têm pregado nas igrejas que não há necessidade mais de jejuar. Só que isso afetou as pessoas, afetou muitas pessoas. Eu quero perguntar para você aqui hoje, quantos que estão aqui hoje já fizeram pelo menos uma vez? Não estou dizendo quando um médico pediu, ok? Estou dizendo com propósitos espirituais. Quantos aqui já fizeram um jejum alguma vez na vida? E quantos aqui fizeram um jejum de 24 horas já? Mais de 24 horas. Bastante gente, bastante gente. Mais de 48 horas. Graças a Deus, porque você já fez. E se isso foi há muito tempo lá atrás, nós vamos resgatar isso de novo. Eu digo nós, estou me referindo mais a vocês, porque eu pratico jejum na minha vida há muitos anos. Eu tenho praticado jejuns constantemente, e nessa igreja eu sempre ensino sobre jejum, e eu sempre encorajo a minha igreja a jejuar, porque está na Bíblia, ok? Está na Bíblia, e o nosso mestre, Jesus, é o maior exemplo de todos, né? Jesus, você sabe, é o Filho de Deus que nunca pecou, nunca teve pecado. Agora, quando ele iniciou o seu ministério, quando estava com 30 anos de idade, ele iniciou o ministério. A Bíblia diz que ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ele, lá no deserto, ele jejuou. A Bíblia diz isso. Que ele jejuou lá no deserto por 40 dias. E durante os quais ele nada comeu, nem de dia e nem de noite. Ele jejuou 40 dias. Então, quando eu via pessoas discordar do assunto do jejum, que é desnecessário, eu ficava me perguntando, mas, peraí, Jesus não tinha necessidade nenhuma de jejuar? Será que ele jejuou somente para nos dar exemplo? Não, eu vou jejuar para dar exemplo. De fato que não foi para dar exemplo, ele jejuou porque era necessário jejuar, porque ele estava habitando em um corpo. E todos nós que estamos habitando em um corpo físico, nós precisamos jejuar. Amém? Você se identifica? Todos nós que estamos habitando em um corpo, nós precisamos jejuar. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Muitos aqui conhecem a minha história, a nossa história, e sabe que chegou um ponto da minha vida que eu precisava dar uma virada, uma guinada mesmo. Eu precisava fazer algo que fosse impactante. Como Deus vinha falando comigo sobre alguns tópicos da Bíblia relacionados ao jejum, especialmente quando Jesus, em Marcos 9, 23, disse que se tu pode crer, nada será impossível para você. E ali ele estava relacionado também ao assunto do jejum. Eu resolvi fazer um jejum prolongado na minha vida, um jejum longo. E eu precisava naquela época, em 2020,
porque eu vinha passando, como eu já falei aqui na igreja, anos difíceis em todas as áreas, e no que diz respeito ao pastoreio da igreja, a igreja, tudo, estava muito difícil naquela época. Eu chegava ao ponto de questionar se eu realmente deveria continuar pastoreando, se já tinha acabado a graça de Deus na minha vida para jejuar. Cheguei a esse ponto. Então, quando você chega num ponto assim, você precisa realmente jejuar e buscar a Deus para saber a vontade dele para a sua vida, além de você buscar a Deus a tal ponto dele começar a mudar tudo na sua vida. Então foi quando eu me lancei num jejum prolongado. E eu precisava fazer aquilo. Quando você está numa situação assim, você precisa fazer algo. E muitas vezes é só você que pode fazer algo. Só você, ninguém mais. Ninguém mais. E eu estava daquela forma. Como pastor, sou pastor de igreja, eu acabei pregando na igreja, ensinando, instruindo, né? E levando pessoas a jejuar também. Pessoas fizeram até jejum de 40 dias, sem comer nada. Outros jejuaram da sua forma, fizeram vários tipos de jejum. Mas deixa eu te contar uma coisa, se você ainda não ouviu. Nós tivemos a maior virada da nossa vida depois disso. Nós tivemos a maior virada dessa igreja. Naquela época, e não estou falando de tão longe, nós estamos falando de 2020, no início do ano de 2020, até aquele ponto, a gente não tinha dinheiro para nada, não conseguia fazer nada nessa igreja. Tudo que você vê, ou quase tudo que você vê aqui, que está feito, construído e cada vez melhorado, e nós vamos melhorar muito mais, tudo que você vê, nós não tínhamos condições de fazer nada disso. Mas eu estava determinado que alguma coisa ia acontecer e seria da mão de Deus fazendo. E sabe, depois nós começamos a entrar num tempo de prosperidade e abundância. Agora veja, deixa eu te contar uma coisa. Ano de 2020, o que lembra para você? Exatamente. Eu comecei o jejum no dia mais ou menos, eu acho que era dia 23 de fevereiro. Você lembra que naquela época, em fevereiro, ainda não tinha acontecido nada relacionado à pandemia no Brasil, o Covid? Era uma pessoa ou outra, lembra disso? Era uma pessoa ou outra. Então, na verdade, eu nem sei se tinha já chegado aqui. A gente ouvia falar na China, na Europa, a gente ouvia falar. Mas a gente nem imaginava que ia chegar e como ia chegar aqui. Não é verdade? Sim ou não? Agora, Deus, veja só isso. Deus estava conduzindo a mim e a igreja para um jejum prolongado, porque Deus, mais do que eu, sabia o que estava prestes a acontecer. Você sabia que nós não perdemos nenhum membro da igreja na pandemia? Nenhum. De fato que, eu vou dizer para você, o único motivo que fez todo mundo ficar de máscara nessa igreja, ou pelo menos a maioria de nós, eram os decretos. Porque se não fossem os decretos, a gente ia continuar como se não tivesse acontecendo. Como assim, pastor? O que você está falando? Eu estou falando sério para você. Eu não tive medo durante a pandemia. E eu sei que muitos dos meus irmãos não estavam com medo. Aliás, deixa eu te dizer, quem estava com medo na pandemia, pegaram o Covid. Eu não estou dizendo que todos que pegaram o Covid estavam com medo, ok? Às vezes você não estava com medo, pegou, mas venceu e está vivo, vencido. Venceu e está aqui hoje, amém? Não quero dizer que você pegou o Covid, então... Não. Você pegou o Covid e ele foi embora, você é mais do que vencedor. Aleluia. Amém? E eu sei que muitas pessoas pegaram o Covid, mas venceram. E não perderam. Agora, eu estou tentando te falar o seguinte, Deus estava preparando a gente. Às vezes, as pessoas não querem prestar atenção nos comandos que vêm daqui. Mas o comando era, vamos todos jejuar. Dia 1º de maio, eu já estava 7 dias de jejum. Dia 1º de maio de 2020, eu estava fazendo uma proclamação. Pessoal, estou convocando todos vocês, a minha igreja, para jejuar. Eu tenho gravado. Estou proclamando um jejum aqui na minha igreja. O que estava perto para chegar? Pandemia. Covid. Agora, Deus estava preparando não somente a mim para aquilo. Ele estava preparando a mim e a você.
Agora, o motivo para eu estar falando isso aqui hoje à noite é porque eu quero ensinar de novo sobre o jejum. E eu quero que você faça algum jejum na sua vida. Eu quero que principalmente você que precisa dar uma virada na sua vida. Principalmente você que precisa ver uma mudança na sua vida. Principalmente, seja em que área for. Principalmente você que precisa que alguém da sua família seja impactado pela palavra de Deus. Que alguém se converta. Principalmente você precisa me ouvir hoje. Amém? E eu tenho certeza que as palavras que são lançadas daqui são palavras de Deus no tempo certo. E se hoje nós vamos conversar sobre jejum, é o tempo certo para você ouvir sobre jejum. É o tempo certo. Amém? Eu fiz jejuns curtos. Na verdade, em 95% das vezes que você me vê pregar, 95% ou mais, eu estou sempre jejuando. Pelo menos eu acordo de manhã sem comer nada e fico durante o dia até a hora do culto só bebendo água. Normal isso para mim, já é normal. Eu viajo para vários lugares, várias cidades, né, com possibilidade de comer em restaurantes caros e tudo. E eu digo, não, eu vou ficar no hotel. Vou ficar ali orando. Vou ficar ali jejuando. Vou ficar ali buscando a Deus até o horário do culto. É normal isso para mim. Eu já faço isso. Porque eu sei que isso me ajuda, me beneficia. E essas poucas vezes que eu citei, que eu comi e depois fui pregar, não foi a mesma coisa para mim. Não foi a mesma coisa. Então, eu já aprendi isso, que quando eu vou pregar em jejum, sempre orando em outras línguas, eu sempre tenho resultados melhores e maiores. Amém? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Já que nós estamos conversando e iniciando aqui um assunto do jejum, e o título da mensagem é Guia Essencial para um Jejum Poderoso, então eu vou dar instruções para você, ok? Eu não pretendo com essas instruções atingir todas as instruções necessárias, não vai dar para fazer isso, ok? Porque são muitas. Aliás, eu acabei de ler o livro do Luciano Subirá, A Cultura do Jejum, certo? Eu acabei de ler A Cultura do Jejum. E eu trouxe para a nossa igreja 35 livros desses, só que já foi quase tudo. Então ali na livraria eu acho que tem 8, 6, já acabou? Está quase acabando? Tem 6 livros desse aqui. Então aqui sim, tá? Eu diria que é o livro mais completo sobre o assunto. Como eu falo de jejum todo ano eu estudo jejum. E eu leio todos os livros acerca do assunto, eu escuto as pregações acerca do assunto, porque é um assunto que eu quero aprender muito. Que eu me importo muito. Então, quando o Luciano Subirá escreveu, que aliás eu sou muito abençoado pela vida do pastor Luciano Subirá há muito tempo, e quando eu soube que ele escreveu esse livro, e agora eu já vinha acompanhando os ensinos dele há muitos anos, mas agora ele acrescentou algumas coisas, alguns tópicos científicos e de medicina também aqui. Então, ficou uma coisa bem riquíssima. Esse livro, sim, eu diria que está mais completo. Mas mesmo assim, o que eu vou falar para você, eu quero com isso inspirar você ao assunto do jejum. Amém? Agora você precisa saber que existem benefícios naturais, físicos e espirituais. Ok? Você é muito beneficiado quando jejua. Você recebe muitos benefícios. Deixa eu te falar uma coisa só para, assim, a efeito de você começar a pensar no assunto aqui. Quando se o seu corpo, quando você fica doente, qual é a primeira coisa que acontece com o seu corpo? Você começa a perder a vontade de quê? De comer. E às vezes os pais, eu sei que eles não fazem isso por mal, mas quando a criança está doente, os pais, você precisa comer e tenta dar comida, colocar na boca da criança, tenta forçar até, né? Você precisa comer porque você está doente. Na verdade é um erro, só que é um erro sem as pessoas saberem, então por isso elas cometem. Porque se o corpo está dizendo não quero comer, é porque o corpo está tentando reagir contra aquela doença e ele consegue reagir. O que atrapalha ele são as comidas tóxicas que a gente come. Vocês entenderam? Então, na verdade, assim, quando o motivo
na verdade, Deus, Ele gostaria que nós jejuássemos para dar descanso para o nosso corpo. Você sabe que até os animais, eles ficam um tempo sem comer? Alguns animais ficam meses sem comer. Só que nós, os seres humanos, muitas vezes não queremos ficar sem comer nem meio-dia. Fala de um jejum vamos jejuar até meio-dia. Pessoas sentem dor de cabeça. Deixa eu te falar uma coisa. Se você, ao jejuar, está ficando com dor de cabeça, não fica pensando que é o diabo apertando sua cabeça para você não jejuar, não. Não é o diabo apertando sua cabeça, não. Você não vai jejuar, vai parar. Não, é as toxinas. Toxinas, por quê? Porque nós comemos muita coisa errada, muita coisa industrializadas, ok? E aliás, mesmo frutas, legumes e verduras, eles colocam coisas tóxicas lá, nas frutas, para elas crescerem mais rápido. O frango, que 2 semanas depois ele já era um pintinho e já virou um frango. Por que será? Eles põem alguma coisa lá e a gente come. Eu gosto muito de frango, você também gosta? Eu gosto muito de frango. E a ideia aqui não é falar mal da comida, mas de alguma forma apontar algumas coisas. Porque se você sabia, deixa eu falar isso para você. Todos nós precisamos jejuar. Não estou falando agora de maneira espiritual, não. De maneira espiritual também. Mas, naturalmente falando, todos nós precisamos de algum tipo de jejum. Todos nós. E você vai descobrir isso. Você vai descobrir isso. Algum tipo, eu não disse fazer o jejum completo, ficar vários dias. Algum tipo de jejum. Agora, talvez você se pergunte, e talvez você não saiba, talvez você nunca jejuou. Eu não perguntei quem aqui nunca jejuou, porque podia ficar constrangido, né? Mas todo crente deveria jejuar. Toda pessoa deveria jejuar. Agora, como eu começo um jejum, pastor? Você já se perguntou como começar um jejum? Se for um jejum para mais... Porque, deixa eu dizer isso. Se você nunca jejuou, você vai sentir dor de cabeça. Mesmo você que já jejuou, eu já jejuei 40 dias. Agora, mesmo assim, essa semana eu estava fazendo um jejum e queria fazer um jejum muito longo. Eu parei no meio. Estava indo para o 3º dia, eu parei. Depois eu retomei, mas eu parei no meio. Agora eu vou. Irmão, eu já jejuei, cara. Eu já fiz 40 dias, você vai ver, eu vou jejuar. E eu fui. No 3º dia eu estava, pelo amor de Deus, eu preciso comer. Por que eu estou dizendo isso? O nosso corpo é igual, o meu e o seu. É igual. Se você vive uma vida jejuada, ou você se alimenta bem, se alimenta das coisas certas, você vai ter menos dificuldade para jejuar ou na hora de jejuar. Eu, por exemplo, eu gosto de hambúrgueres, eu gosto de pizzas, eu gosto de frangos, eu gosto de batatas, eu gosto dessas coisas. Na hora de jejuar, o que você acha que acontece? E eu como um pouquinho de saladas, de alface e tomate. Então, quando eu entro em jejum, você acha que acontece o quê? Dor de cabeça. Sim ou não? Dor de cabeça. Agora, quando eu fiz aquele jejum longo, não foi de uma vez. Vou começar, você vai ver, 40 dias, vou começar. Não foi de uma vez. Eu fiquei jejuando vários dias, vários. Eu acredito que ninguém que faz um jejum prolongado, ele começa hoje e já faz e já vai embora. Não dá. Você tem que ter uma preparação para jejuar. E como que é isso, pastor? O ideal é você já ir começando a mudar suas refeições. Tirando carnes, sabe? Tirando algumas dessas coisas, comendo mais legumes, frutas, verduras. O ideal é assim. É você tentar fazer, sabe, comer saudável, sabe? E deixar o lixo. Então, se você quer jejuar e não ter muito problema, o bom é você comer saudável. E o que para muitos de nós não é muito fácil comer saudável também. Aí você já percebe que você já está entrando num jejum. O tipo de jejum de Daniel. Né? Porque
O que foi o jejum de Daniel? Como foi o jejum de Daniel? Manjares desejáveis não comi, carnes não entraram na minha boca. Aí você começa a pensar, carnes e manjar desejável. Pastor, você deve estar falando dos doces também. Sim. Manjar desejáveis. Aquelas coisas que você fala, ai, isso é difícil. Então, deixa eu te falar. Como eu disse para você, e eu espero que você acredite em mim, todos nós precisamos jejuar. O livro A Cultura do Jejum é sugestivo o nome. A cultura. Nós precisamos trazer de volta, ou pelo menos criar a cultura do jejum, que é não fazer uma vez no ano um jejum, mas fazer disso uma cultura na nossa vida. Nós precisamos fazer do jejum uma cultura na nossa vida. Eu só ouvi alguns améns. Talvez os outros não estão gostando porque eu estou tentando mexer na comida deles. E quando mexe na comida... Mas eu vim mexer na sua comida hoje mesmo. Eu espero mexer na sua comida, tirar o seu prato e você não me bater, assim mesmo. Ok? Por quê? Porque apesar de eu estar puxando o seu prato hoje, eu estou tentando te ajudar. Amém? Então, a forma de você iniciar um jejum... É óbvio que se você vai ficar começando... pastor, eu vou fazer então, vou começar amanhã, vai ser até meio-dia. Aí você acorda às 9h30 da manhã. Você não vai ter tanta dificuldade assim. Vão ser 2h30 de jejum. E tem gente que quase morre por causa de 2h30. Ai, pastor do céu. Né? Quase morre. Mas o ideal é você pelo menos fazer 12 horas de jejum. É fato que se você comeu antes da meia-noite e você vai jejuar até meio-dia, mesmo que você acordar 9h, 9h30, está contando 12 horas, ok? Está contando 12 horas. Mas é ideal que você vá avançando quanto ao jejum. Ok? Eu não sei se eu falei isso já aqui, mas eu acho que foi a Valonice Milhomes que disse que se você jejuar e sentir dor de cabeça, é sinal de que você precisava muito jejuar. Entenderam? Se alguém jejua e não sente dor de cabeça, é porque já estava vivendo uma vida bem regrada. Estão entendendo? E eu ainda estou na parte natural, né, do jejum. Eu estou ainda na parte natural. Agora, a outra pergunta é, pastor, quanto tempo eu devo jejuar? Por quanto tempo? O jejum, ele precisa ser algo pessoal. Ok? Precisa ser algo pessoal. Então, assim, você já viu aquelas pessoas que, quando você está jejuando, aí você está fazendo o seu jejum, aí você vai, abre uma bala, né? Ai, você disse que estava jejuando e estou vendo você chupar bala. Mas essa pessoa te contou como é o jejum dela? É óbvio, gente, que quando você está... Deixa eu explicar isso para você. O seu jejum, você faz o seu jejum do jeito que você quiser, beleza? E por quanto tempo você quiser também, ok? Ok? Eu sei que eu não vou ter muito... É igual na Coreia. Na Coreia, lá na igreja de Poyongchu, a maior igreja do mundo, tem algumas placas por todo lado lá. E nas placas estão escritas assim, proibido jejuar por mais de 40 dias. Você sabe que eu não preciso colocar uma placa dessa aqui, não é? Eu não vou ter esse problema. Por enquanto. Não é? Mas daqui a um tempo, quando isso virar uma cultura, porque vai virar uma cultura não só nessa igreja, mas vai virar uma cultura nas igrejas, porque, gente, não é o Luciano Subirá, o pastor Edson, que está trazendo de volta a cultura do jejum. Nós somos canais, meio pelos quais Deus está trazendo a cultura do jejum de volta. Aí sim, você vai entrar na porta da igreja e vai ver, proibido jejuar mais de 40 dias. Aí sim. E eu espero chegar nisso. Eu espero chegar nisso mesmo. De ter que colocar placas na igreja, proibido jejuar mais de 40 dias. Agora, quando fizermos disso uma cultura, então nós vamos ter que ter esse tipo de placa na nossa igreja. Mas vamos voltar aqui. Pastor, por quanto tempo eu devo jejuar? O tempo, já vou juntar com o modo, você que escolhe. Eu não posso dizer para você, você está jejuando, mas eu vi você bebendo, sei lá, sucos. Eu não posso determinar, eu não sei qual que é o jejum que você escolheu. Você precisa saber assim,
tem que ser pessoal. É óbvio, eu ia falar isso, é óbvio que quanto mais você tirar as coisas, é melhor. Ok? Mas se você está iniciando o jejum, você precisa iniciar por algum lugar, sim ou não? Começar por algum lugar. Se você está acostumado a comer de tudo, então você precisa começar a tirar algumas coisas. Então não é outra pessoa que tem que julgar o seu jejum se está certo ou errado. Não há um jejum certo, um jejum errado. O jejum certo mesmo, pastor? Jejum certo é não chupar nem bala. Tem pessoas que falam isso. Jejum certo mesmo é não chupar nem bala. Jejum certo mesmo é o jejum que você escolher fazer. Certo? Está entendendo? A Tânia me falou outro dia, e isso é válido. Ela disse, se eu for jejuar e eu tomar café, para mim, é como se não estivesse jejuando. Está entendendo o que ela disse? Vocês entenderam o que ela disse? Especialmente um café com açúcar. Não é? Agora, então pastor, quando eu jejuar eu não posso tomar café? Eu já disse que o seu jejum você faz do seu jeito. Ok? Você faz do seu jeito. Mas estou dando como referência algo que ela disse, porque a gente precisa pensar por vários ângulos, de vários modos, para poder entender o assunto perfeitamente. Que o jejum não é determinado pelo seu pastor. A partir de hoje, vocês vão jejuar, vocês não podem... Não. Eu não vou determinar qual jejum você vai fazer. O que eu quero hoje é encorajar você a começar na sua vida a fazer jejuns. Eu particularmente tive resultados extraordinários na minha vida. Deixa eu te contar uma. Eu estava jejuando e é engraçado que num período que você está de jejum, parece que o assunto é comer. Nos 40 dias que eu jejuei, preguei fora, viajei, fui para os lugares, eu nunca vi em 30 dias 5 churrascos, mas no meu jejum tinha 5 churrascos. Centenas de pizza, de comer pizza, hambúrguer, só no meu jejum. Aí você sai do jejum, agora faça um churrasco. Não tem churrasco mais. Já fizeram todos os churrascos que existia. É uma prova, né? Eu nem sei onde eu estava. Eu me perdi. Então, onde eu estava? Eu ia contar isso aqui. Então meu Deus do céu, eu ficava pensando em comida. Desculpa, mas no meu jejum eu pensava muito em comida, não era pouco. Muito. E o assunto era comida também. Aí eu estava descendo, eu morava aqui na chácara inglesa, estava descendo a Raimundo para vir aqui para a igreja, para orar. Enquanto eu estava no caminho orando, Deus falou comigo. Ele disse, no final do jejum de Jesus, após os 40 dias, a Bíblia diz que os anjos vieram e os serviram. Aí ele me disse assim, Deus me disse, após o final do seu jejum, os anjos virão te servir. Ele falou isso para mim e eu fiquei empolgado. A hora que eu ouvi aquilo, e eu ouvi dentro de mim, não foi uma voz, mas eu sabia que Deus estava falando, ele disse, eles virão te servir. E sabe de uma coisa? Os anjos de Deus passaram 2 anos me servindo. Eu disse 2 anos. Você está brincando, pastor? Não, não estou brincando. Foram 2 anos. Ao ponto de eu querer contar uma bênção, chegar a outra. Contar outra, já ter outra. Você não está zoando, pastor? Estou falando sério para você. 2 anos ininterruptos. Ao ponto de você pensar, onde foram os problemas? Aonde eles foram? Deus me disse, e Ele é fiel para cumprir o que Ele disse. Então, eu não estou querendo pregar para tirar a comida de você, porque não seria muito interessante para mim, eu gosto tanto de comer. Tira a comida e aí eu tenho que também ficar sem comer. Mas quando você descobre que esse ficar sem comer, jejuar e buscar a Deus, é óbvio que você sabe que eu não estou falando sobre ficar só sem comer. Não é? Nesse período você vai buscar mais a Deus, você vai orar, ok? Agora deixa eu te falar uma coisa. No livro de Lucas, capítulo 2, versículo 36, Lucas 2, 36, fala de uma mulher. Eu quero dar uma olhadinha nisso com você. Havia ali também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel da tribo de Aser,
avançada em dias. Olha, era uma mulher avançada em dias. Você sabe o que significa, né? Avançada em dias, né? Sabe que se alguém é avançado em dias, pode jejuar também, não é? Pastor, já não tenho idade para jejuar. Essa mulher era avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara. Próximo. E que era viúva de 84 anos. Quantos anos? 84. Esta não deixava o templo, quer dizer, ficava sempre em oração, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Jejuns e orações. Essa mulher com 84 anos passava muito tempo no templo em jejuns e orações. Agora a Bíblia diz que ela adorava noite e dia. Outra versão diz com jejuns e orações. Adorava com jejuns e orações. Então, quer dizer que o jejum, a prática do jejum é um tipo de adoração? Vamos olhar melhor isso? Em Atos, capítulo 13, versículo 1, 2 e 3, também fala algo nesse mesmo sentido. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, muda essa versão para aquela que você usou agora há pouco. E servindo eles ao Senhor, certa vez quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual os tenho chamado. Separem Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Próximo. Então eles jejuaram e oraram, e impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo, e os enviaram na sua missão. Aqui, esses homens, havia 5 homens na igreja em Antioquia, e eles estavam ali adorando o Senhor e jejuando. Veja essa ligação de novo. Adorar e jejuar. Adorar e jejuar. Quando você está em jejum, você está se rendendo a Deus, se humilhando diante dele, você está adorando a Deus, adorando a Deus. Quando você está jejuando. Então, por que a prática do jejum é muito importante? Ela te conduz mais ainda para a adoração. Agora, veja, em Mateus capítulo 6, versículo 16, Mateus 6, 16, vamos dar uma olhada no que diz lá. Pode voltar na RA, tá? Diz assim: quando jejuardes, quando você jejuar, veja, é Jesus falando. E Jesus não diz aí nesse versículo, se por acaso, vai que dá uma vontade em você, se por acaso você jejuar, ele não diz isso. Ele diz assim, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Próximo. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Outra versão diz que recompensará publicamente. Ele te vê em secreto, fazendo aquilo, e ele vai te recompensar publicamente. Agora veja, nós precisamos entender o que ele está falando aqui. Aqui está dizendo que quando você jejuar, Deus que te vê em secreto te recompensará publicamente. O que quer dizer é que há recompensa por jejuar. Vocês estão entendendo isso? Então eu disse para você um pouco antes que você adora a Deus quando jejua. E aqui eu estou mostrando para você que quando você jejua, Deus vai recompensar você. Você gosta disso, de recompensa? Há recompensas. Eu disse no início que há recompensas físicas, emocionais, espirituais. Há recompensa
por jejuar. E nós não podemos perder isso. Perder a chance, porque quando você entra em jejum espiritual, quando você entra em jejum, você sempre vai estar buscando a Deus, porque o propósito principal de jejuar é buscar a Deus. O propósito principal que leva alguém a jejuar tem que ser buscar a Deus, ok? Mas eu tenho aqui ainda outros tópicos, eu estou esquecendo de mostrar os tópicos, né? Mais um. O que fazer durante o meu jejum? O que eu faço durante o jejum? O que você faz? O que você deve fazer durante o jejum? É o momento onde você mais adora a Deus, mais ora. É um momento onde você lê a Bíblia, ok? Você pode também escutar a Bíblia em audiobook. Você pode ler livros, como esse livro extraordinário e outros muitos que a gente tem nessa livraria nossa aí. Você pode ler. Então, durante o período do jejum, o que você faz? Você se consagra. É óbvio que se o seu jejum for prolongado, não dá para o tempo todo estar orando, o tempo todo estar lendo, o tempo todo, não dá. Eu sei que não dá, mas você precisa pelo menos se concentrar de que no tempo do jejum você precisa buscar mais a Deus, e buscar a Deus com essas coisas que eu falei, ler a Bíblia, orar, jejuar, jejuar você já está, você vai lendo e vai buscando mais a Deus. É isso que você faz durante o período de jejum. Amém? Vocês estão entendendo? Vocês não estão muito motivados não é? Só não começar hoje. É só não começar hoje. Você sabia que você pode começar o jejum a hora que você quiser? Não precisa, vou começar amanhã porque eu vou acordar cedo. Não estou tentando encorajar você a começar hoje, mas se você quiser, faça isso. Mas olha, você pode acordar amanhã, tomar café e depois do café falar, a partir de agora estou em jejum. É óbvio que não vai dar hora do almoço, você fala, vou comer, depois eu entro de novo. Né? Porque, pastor, quando eu jejuo eu sinto fome, mas essa é a ideia. Ok? Pastor, eu não jejuo porque eu sinto muita fome. Você acha que eu sinto o quê? Meu Deus do céu. Deixa eu te contar uma coisa. Meu irmão, o Branco, estava até falando. E eu senti isso mesmo. Tem um período quando você faz um jejum longo, e é engraçado, é interessante. Engraçado não, é interessante. Você parece que fica desolado. Não é assim, Branco? Desolado. O Branco falou que parece que tudo é cinza. Mas a Bíblia, isso tem na Bíblia. Não que é cinza, óbvio. Mas a Bíblia diz que quando você está em jejum, você está afligindo a sua alma. Afligindo a sua alma. Então, e aí você está ali jejuando e parece que vem aquela tristeza, sabe? Parece que não dá vontade de nada durante o período do jejum. No homem espiritual, você é espiritual. No homem espiritual, ele está até animado, mas a sua alma está aflita. Ela está afligida. Esse é um momento que você escolheu fazer isso por causa do seu amor a Deus, por causa da sua devoção a Deus, por causa de Deus você faz isso. Você deixa aquilo que você mais gosta. Porque deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que a coisa mais difícil para você, por exemplo, a pessoa que fuma, ela acha que aquilo é terrível. E ela diz que faria qualquer coisa menos deixar de fumar. Você sabe que a parte mais difícil não é isso? É jejuar, deixar de comer. É mais difícil. Se alguém conseguir deixar de comer, vai deixar de pecar. Se alguém conseguir deixar de comer, vai deixar de fumar. Se alguém conseguir deixar de comer, vai deixar qualquer outra coisa. Por quê? Porque, gente, negócio de comida é uma coisa tão forte, que quando você resolve jejuar pelo seu amor a Deus, você está entregando para Deus a vontade mais forte que você tem. Vocês estão entendendo por que isso é adoração e por que Deus recompensa o jejum? Porque é algo tão forte em você. Você talvez diz, não, pastor, eu fico de boa, eu trabalho o dia inteiro e vou comer só à noite. Tá bom. Então, nesse dia que você trabalhar o dia inteiro e for comer só à noite, deixa de comer só à noite. Você vai descobrir rapidinho que não é assim. Porque, você sabe, a gente está fazendo coisas e vai fazendo, e tem gente que faz isso mesmo e come só à noite, já está acostumado, não sente fome.
até a noite. Porque à noite a sua barriga já sabe, o seu corpo já sabe que é o horário que você vai comer, ela está de boa. Passa aquela comida para você ver. Ela vai te dizer rapidinho que agora é uma guerra entre nós. Ela vai dizer isso para você. Agora, você quer guerra? Você quer guerra? Sua carne dizendo, você quer guerra? 4. Posso jejuar de coisas? E aí, o que você diz? Posso jejuar de coisas? Coisas que eu estou dizendo é tipo entretenimento, tá entendendo? Entretenimento. Você pode, mas veja bem. Se você vai jejuar, e aí você fala assim, ó, vou continuar comendo de boa, pastor, mas eu só vou parar de mexer nas redes sociais, certo? Vou parar de jogar, tá bom? Mas comer eu vou comer. Esse jejum não é válido. Porque o que realmente significa jejum? Abster-se de comida. Agora, óbvio que para propósitos espirituais e consagração, quando você está jejuando, é muito bom que você deixe algumas coisas. E não tem como eu falar disso sem falar do Eduardo, né? O Eduardo, que está aqui em algum lugar, está ali. Aliás, o testemunho do Eduardo é maravilhoso, gente. Eduardo, no período do jejum dele, ele gosta muito de jogar. Quem gosta de jogar? Jogar. Quem gosta? Poucos gostam de jogar, né? Mas o Eduardo gosta muito. Você levantou a mão, Du? Você gosta de jogar? Tá bom, levantou. Então, no período de jejum do Eduardo, que ele fez de comida, eu não perguntei para ele como que era relacionado à comida, mas ele estava jejuando com a gente, naquele período de 2020. Então, o Eduardo, ele disse também, ele acrescentou algo. Eu vou parar de jogar durante 40 dias. Parar de jogar, jejuar e parar de jogar durante 40 dias. E deve ter sido muito difícil para ele. Mas entre os propósitos que o Eduardo tinha, ele tinha um de que ele ia encontrar a companheira dele. Agora, se alguém perguntar assim, mas vale fazer isso? Gente, se esse cara tem esse resultado, eu vou questionar. Eu vou dizer que não vale não. Ele vai dizer, pastor, infelizmente eu tenho que te dizer que chegou tarde. Ele vai dizer para mim, chegou tarde, pastor, você não me avisou, eu jejuei e consegui. Então, o Eduardo, agora veja, ele não estava de olho em nada, em ninguém, ainda, o Eduardo. Mas ele entrou no jejum e disse, vou entrar nisso. Não estava, né, Edu? Nem conhecia ela. Não estava, não conhecia a menina. Então ele entrou no jejum, e uma das coisas que ele colocou, é óbvio que durante o período dele estar jejuando, tirando comida e tirando jogos, ele está servindo a Deus, amando a Deus, adorando a Deus, buscando a Deus, é óbvio. E nisso, na oração dele, ele colocou diante do Senhor que ele queria encontrar a companheira dele. Quando ele acabou o jejum, foi quando acabou? Ele acabou o jejum, e aí ele conheceu ela. E aí eles ficaram 10 dias orando, 2 meses, 2 meses orando para... Não, vai. Ele está dizendo não. Então, o Eduardo, depois passou 2 meses orando sobre... 10 dias depois, lembrei. 10 dias depois do fim do jejum, você conheceu ela. 10 dias. Então, jejuou 40 dias. 10 dias depois, 50 dias, ele conheceu ela. Ficou 2 meses orando e vai casar logo, logo. Então, assim, ele obteve o resultado dele. Agora, veja, as pessoas entraram comigo. Eu estou dizendo para você que é verdade, que nós fizemos isso e muitas coisas aconteceram. Estou contando dele, mas e o dos outros que eu não te contei? Quantas coisas aconteceram nesse período? Talvez alguém que entrou comigo naquele jejum nem identificou que coisas aconteceram devido a isso. Coisas aconteceram e foram muitas. Agora veja, você pode incluir e jejuar de coisas, mas o propósito principal tem que ser a comida. Se a comida estiver ali, então você tira outras coisas, ok? Entendido essa parte? Então você jejua de outras coisas, mas tem que estar incluída a parte da comida. A próxima coisa.
O jejum pode ser para conquistar coisas? O jejum pode ser para conquistar coisas? Como eu te falei, se estiver tudo na perspectiva certa, você vai conseguir coisas por meio do jejum também. Ok? Você vai conseguir. Como eu já até citei antes aqui, né? Sobre o Eduardo. Então, não era coisas, mas era pessoa, né, Edu? Mas você, no final de tudo, acaba conseguindo. Porque, gente, veja só isso. Quando você está jejuando, não é um jejum, é uma troca assim, tipo assim, pai, seguinte, vou ficar sem comer e o Senhor me abençoa. Não é assim. Jejum não é assim. Uma troca, sabe? Uma moeda de troca. Eu jejuo e o Senhor me dá. Não. O que acontece durante o período de jejum? Eu já preguei 14, pelo menos que eu me lembro, 14 mensagens diferentes sobre jejum. 13 estão no meu canal no YouTube, ok? Essa é a 15ª mensagem que vai para o YouTube também, que eu preguei sobre jejum. Então, eu já abordei vários aspectos. Hoje eu quero abordar somente alguns, como eu te falei. Somente alguns. Então, se você sair daqui hoje pensando, mas ele não falou aquilo, esqueceu daquilo, é porque não dá para falar tudo. Ok? Não dá para conversar todas as coisas, tá bom? Sobre o jejum. Mas, quando a gente começa a entender o jejum, a gente começa a entender que é assim, ó, que acontece. Quando você jejua, o que atrapalha a sua fé é a sua carne. A fé é do coração, do seu espírito, o homem espiritual. Você é um ser em 3 dimensões, espírito, alma e corpo. Então, a carne atrapalha o espírito da fé funcionar. A fé está no coração, no espírito. Quando você jejua, a carne que estava atrapalhando, ela fica abatida, ela sai de cena. Se ela sai de cena, a sua fé começa a funcionar. Agora veja isso aqui. A sua fé começa a funcionar, certo? Agora imagina, você jejuando e não ora sobre nada. A fé vai funcionar no quê? Em nada. Então, quando você estiver jejuando, não é só parar de comer. Você precisa ter tópicos específicos que você queira jejuar e orar por aquilo. Você entendeu? Porque assim, se a sua fé vai estar funcionando nesse período, então você precisa orar sobre aquilo ali. E em cima daquilo ali. Também agradecer a Deus por aquilo ali, louvar a Deus por aquilo ali. Por quê? Porque se a sua fé agora está ativa, está funcionando, você está jejuando, é o momento que você mais tem que orar por aquela situação. Vocês estão entendendo? É o momento que você tem que se concentrar naquela mudança. Então, se a sua fé está funcionando durante o período do jejum, porque a sua carne não está mais em cena, porque o que atrapalha a sua fé é a sua carne. Se ela não está mais em cena porque ela enfraqueceu, então é a hora de você pegar firme na oração. Amém? Amém? Vocês entenderam? Então, você pode sim jejuar de coisas. Não pode ser o principal motivo do seu jejum. Porque o principal motivo do seu jejum é se humilhar diante de Deus, é buscar a Deus, ok? É estar mais próximo, mais perto dele. E é o que você faz quando está jejuando. Amém? Próximo. Esse aqui, como terminar um jejum? E quando eu coloco essa pergunta, é sobre jejuns longos. Porque como você vai começar a fazer jejum, alguns já fazem, e vão fazer jejuns longos, você precisa aprender como começar e como terminar o jejum. É óbvio que se você vai ficar 24 horas sem comer, eu mesmo não daria recomendação nenhuma para você. Mas se você vai ficar mais de 24 horas, mais dias jejuando, então você precisa saber como entrar e como sair disso. E a parte de sair do jejum é muito importante. Porque alguém pode jejuar, que nem o João. O João está jejuando já vários dias sem comer. Ele está, vários dias, nem sei quantos mais. Ele está sem comer, não comendo nada, ele está bebendo água. Ele está só bebendo água, o João está aqui. E agora, quando ele for voltar, eu nem sei quanto tempo ele vai fazer. Então, quando ele for voltar, ele não vai poder. Voltei, vamos comer um hambúrguer? Vamos pedir pizza? Não dá para ele fazer isso. Vocês estão entendendo? Ele tem que gastar pelo menos 1/4 do tempo, desse tempo de jejum dele. Por exemplo, se for 20 dias, durante os 5 dias, na volta dele, ele tem que começar com coisas bem assim, líquidas, depois pastosas, sabe? Comer saladas. Ele tem que, aí depois somente ele vai para frutas. Eu estou falando dos 5 dias, se for 20 dias, por exemplo. Aí ele vai para frutas,
E depois ele volta. Ele não pode já voltei. Agora dá tudo que tiver aí que existir na casa que eu vou comer. Não dá para fazer assim. Não dá para fazer assim. É perigoso, pode até morrer. Por quê? Deixa eu explicar de maneira natural com a minha linguagem leiga. O seu estômago parou de trabalhar. Certo? Parou. Não jogou mais nada lá dentro. Parou. Agora, o organismo está quieto, né? Naquele sentido. O sangue já foi para o cérebro. Porque não precisa mais trabalhar aqui para toda aquela comida. Aliás, eu estou falando assim, e aqui tem muitos termos técnicos. Você vai ouvir tanta coisa aqui que você vai querer jejuar. Você vai querer jejuar. Então, o seu estômago, ele não está trabalhando. Aí você vai e joga algo bem sólido lá dentro. É como se desse carne ou feijoada para criança. Porque o nosso corpo se adapta fácil. O nosso estômago também. Então, ele se tornou como um de criança. E criança, o que a gente faz? Leitinho, né? Aí vai, depois, quando vai crescendo mais um pouco, dá algumas coisas pastosas, não é assim? A pessoa que jejua um jejum longo, ela também entra nisso. Ela fica como o estômago como se fosse de criança. Então, não dá para jogar comida sólida para a criança comer, assim como não dá para uma pessoa que jejuou longamente. Vocês estão entendendo? Então, precisa voltar aos poucos. A Sara está me lembrando que esse livro, aqui tem um marcador de página, certo? E no marcador de página vai ter um código que você vai colocar lá, vai acessar o site do orvalho.com e vai acessar. E aí vai ter, eu não sei se é 12 vídeos, 16 vídeos aqui do Luciano Subirá, além do livro. Eu esqueci de te dizer que esse livro custa R$28. Só isso mesmo, viu? Só isso mesmo. Ele custa 28. Então você vai levar o livro. Pastor, você está tentando ganhar dinheiro com isso aqui? Se você soubesse quanto eu paguei e quanto eu estou vendendo. Se você comprar aí fora, você vai pagar o mesmo preço para entregar na sua casa. É melhor você pegar na livraria com a gente. Vai dar, no final de tudo vai dar o mesmo preço. Porque o frete vai custar de 10 a 15 reais. Então, eu pago um frete só, trago tudo para cá e você compra da gente. Vocês estão entendendo? Então, o propósito não é lucro. O propósito é levar a minha igreja para a palavra. Levar a minha igreja para o jejum. Muitas pessoas aqui já começaram. Como eu te falei, eu trouxe 35 livros. Se tem só 6 agora, já foram 29 livros embora. E se você vai lá na livraria hoje, você vai procurar o seu livro. Se acabar, faça o seu pedido a si mesmo, porque nós vamos trazer mais, porque eu quero a minha igreja toda jejuando e tendo os resultados que nós estamos tendo aqui. E se o seu problema é igual ao do Eduardo, não era problema não, mas de qualquer forma tem gente que faz disso um problema assim. Você vai receber a sua varoa e seu varão. Você não, rapaz. Ah, não, você sim. Pensei que era você. Pensei que era o Lely. Você sim, você sim. Que susto, né? Ah, discípulo. Todo mundo. Eu pensei que era o Lely. Eu falei, meu Deus. Larissa é discípulo. Sério, gente. Quando nós começamos a entender o jejum e praticar o jejum, nós começamos a ter respostas da oração assim. Ó. Deixa eu te contar uma coisa que eu ouvi. Eu só ouvi isso aqui, eu não vou pegar base bíblica, eu não vou tentar formular a doutrina em cima disso. Eu ouvi, mas eu acreditei mesmo assim. Eu acreditei que muitas das coisas que nós temos orado, e muitas vezes não está acontecendo, quando você entra em jejum, parece que essas coisas começam a acontecer rapidinho. Deixa eu explicar isso, eu não sei se eu consegui. Imagina que tem anos que você tem orado alguma coisa, ou algumas coisas, ok? Anos que você tem orado. Quando você entra em jejum, parece que a sua fé é ativada e ela traz aquelas coisas lá de trás tudinho. Entenderam? Entenderam? Agora, na prática, eu vivi isso. Na prática, eu vivi isso. Eu não estou querendo dizer isso. Isso é bíblico, pastor. Cara, muitas coisas aconteceram assim que eu fiquei, meu Deus do céu, tem coisa que a gente nem ora, começa a acontecer.
nem hora chega. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu já estou encerrando, ok? Deixa eu falar o último tópico agora, o último. Aí eu vou encerrar, para você poder comer. E como fica a saúde durante o jejum? Você sabia que as células do seu corpo, elas, durante o período do jejum, elas começam a ser trocadas? É uma das coisas que acontece. As células. Você já ouviu falar sobre células cancerígenas? Certo. Se as células estão sendo trocadas durante o processo de jejum, será que não é isso que explica o porquê pessoas são curadas de câncer durante o jejum? Entenderam? É só uma pincelada, você vai aprender muito mais. Mas é só uma pincelada. Agora, as suas células, elas são trocadas. Alguém olhou para mim e para minha esposa e disse assim: ei, vocês dois não envelhecem mesmo, né? Falou para mim. Não adianta dar risada não, que eu não envelheço mesmo. Meu irmão. Eu quero defender a tese de que eu tenho uma aparência jovem. Quem não sabe a minha idade aqui, eu perguntaria a minha idade. Quem não sabe? Quem não sabe? Levanta a mão. Tá bom. Quantos anos eu tenho, vocês dois aí atrás? Não. Você falou que não sabe, Lilo? Era eles lá atrás. Mas assim, o Lilo sabe a minha idade desde quando ele nasceu. E atrapalhou o meu... A gente conversa no final. Pega ele. Brincadeira, Lilo. Tá tudo bem, viu? Você estragou, mas tá tudo bem. Também te amo. Eu ia dizer quantos anos eu tenho, né? Mas agora ficou difícil. Mas o que eu ia falar com isso? Se as células são trocadas, você vai rejuvenescendo durante o jejum também. Eu estou com expectativa de fazer um jejum longo e os meus cabelos não ficarem brancos. Aí alguém olhou para mim e deu risada e falou assim: cadê o cabelo, pastor? Por isso que não vai ficar branco. Aqui, ó, aqui. Mas o jejum, ele traz saúde para nós. Sabia? O nosso corpo, 90% das doenças, 90% das doenças, elas são curadas durante o processo de jejum. Por quê? Porque nós fomos criados por Deus de tal forma ao nosso próprio corpo combater as doenças que vêm contra ele. Ele mesmo combate contra. Agora, qual o problema? O problema é que a gente ingere muitas coisas ruins que atrapalha ele no processo de combater contra as doenças. Aí veja, vou amarrar com o que eu comecei falando. Quando a pessoa fica doente, ela perde o apetite, por quê? Porque o corpo está tentando combater com aquela doença, então ele diz: eu não quero comer, eu preciso lutar aqui. Quando a gente coloca a comida mesmo assim, ele fica impedido de combater aquela doença. Então o jejum é algo saudável para nós, e quando nós entramos em jejum, muitas coisas mudam na nossa vida sentimental, na nossa vida física e espiritual. Amém? Aleluia. Fica de pé, a gente está encerrando por aqui. Fica de pé. Vamos adorar a Deus com a banda. Graças a Deus, aleluia. Eu vou orar pelos enfermos ainda hoje, ok? Vou orar pelas pessoas que estiverem enfermas. E vai acontecer aqui muitas curas instantâneas hoje. Eu disse curas instantâneas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão prontos?